Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Em ordem? Vamos trabalhar aqui, ó. Professor Tatá, Física C, unidade 12. Chegamos ao final do eletromagnetismo, então, tá certo? Então sejam bem-vindos aí. E vamos dar uma olhada aqui, ó. Eletromagnetismo, já vimos o quê? Sabemos que. Então, não é nada a ver, habemos Chester, não, nada disso, né? Sabemos que. O que nós sabemos? Estou em que período da história aqui, mais ou menos? Lá por 1802, no dia 3 de agosto, né, às 14 horas. Não dá para ter tanta precisão. Mas saber que é lá por 1800 é uma coisa boa. E aí a gente já sabe assim, ó, a gente viu um fiozinho percorrido por uma corrente elétrica, ele gera um campo magnético, né, assim, e daí produz um eletroímã, você vai ter uma espira circular, um solenoide, a gente viu todos esses casos. Regra utilizada, regra da mão direita, número 1. Qual é a regra da mão... Se fica número 1, número 2 aqui, não é para fazer assim, tá? A número 1 é a regra da mão direita para o campo, a número 2 não é aquilo que vocês pensaram, a número 2 é para achar a força, tá certo? Então, número 1, a gente faz assim com o dedo, isso mesmo. Ó. Então você tem a corrente elétrica aqui e reverso a ele você vai ter o campo magnético. Como que vai ficar o campo magnético para esse fiozinho? Do lado direito dele o campo vai entrar, do lado esquerdo ele vai sair. Então, desse lado aqui, ó, o campo entra, do outro lado ele sai. E vejam, ó, nessa região aqui que o campo entrou, tem uma equação associada a isso. A gente pode chamar isso aqui de R, de D. Por que pode chamar de R? Porque a linha de campo formada ao redor daquele fio é uma circunferência. Então você vai ter o raio da circunferência. Poderia ser chamado de D. É a distância entre o fio e o ponto que eu quero calcular o campo. Certo? Então, esse B aqui, nesse caso, ele vale isso. Ó, μ0I sobre 2πr. E depois deu uma sequência para outras equaçõezinhas, a gente viu isso, né? Força magnética agora, tem um outro caso. Podia ser assim, esse fio, ele não gera um monte de campo entrando aqui? Então agora eu continuo, o problema daqui. O fio gerou o campo magnético. Nesse campo magnético agora eu vou lançar uma carga. Ela vai sofrer ação de uma força. Se ela for positiva, a gente usa a palma da mão. Se ela for negativa, eu não ia dar uma aula sem riscar minha mão, não tem como, né? Então se ela for negativa, eu uso as costas da mão. Ela é positiva. Como a gente vai achar a força sobre ela? O campo está entrando... A velocidade está para cima, a gente vai dar um tapa nela lá para a esquerda. Então essa força magnética sobre ela vai ser assim, ó, força magnética aqui, e ela vai distorcer a trajetória da partícula desse jeito. Lembrar ainda que essa força magnética tem uma equaçãozinha assim, QVB. Nesse caso aqui vai ser assim, QVB. Que essa partícula ela vai descrever um raio associado à trajetória, ó, R igual a MV sobre QB. Aí tem os macetezinhos para decorar, que você não tem que saber deduzir ela. Então, ó, Rashid me vê um kibe. Tem a da Raimunda, que eu não vou falar, que é um macete não muito delicado, assim, tá certo? Então, beleza. Sabemos isso. O que a gente sabe, então? Que carga elétrica em movimento gera campo magnético. Carga elétrica em movimento no campo magnético sofre uma alteração na sua trajetória. E aí, a gente vai ver a parte de indução eletromagnética. Do que trata a indução eletromagnética? Ela vai tratar disso aqui, ó. Fluxo magnético, primeiro. A gente percebeu que vem a ser essa grandeza fluxo magnético. Então, primeira definição é isso aqui, ó. Fluxo magnético. Tem marcado ali, mas a ideia de fluxo magnético, o nome da letra grega associada ao fluxo, é essa ali, ó. A letra, ela é Φ, o nome da letra, Φ. Então, você pode escrever o nome da pessoa assim, quer ver? Olha que bonito, ó. O que está escrito ali? Filipe. Pronto. Você ia escrever em grego o nome da pessoa, Filipe, né? Então vai aparecendo esse monte de letrinha para vocês. Então, o que é esse fluxo? Ninguém tem guarda-chuva hoje, né? Não, né? Sombrinha, não tem. Mas qual é a ideia de um guarda-chuva? O guarda-chuva ele funciona assim. Tá chovendo aqui assim, ó, desse jeito. E na hora que começou a chover desse jeito aqui, eu vou utilizar um guarda-chuva para me proteger. E eu posso colocar o guarda-chuva nessa posição assim, certo? Tem o cabo do guarda-chuva aqui e é onde eu seguro ele. Então, desse jeito aqui, o cabo do guarda-chuva não está alinhado com a chuva? Não é o jeito que eu consigo pegar a maior quantidade de chuva com esse guarda-chuva? Então, desse jeito aqui, seria assim, ó, a maior área possível está projetada para a chuva. Então, é a melhor maneira de me proteger. Eu podia fazer assim agora com esse guarda-chuva. Torcer ele para cá e colocar ele nessa posição assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Aqui, e o cabo do guarda-chuva está assim. Com a chuva nessa direção e nesse sentido, esse guarda-chuva aqui me protege alguma coisa? Nada. Então a gente pode pensar aqui, ó. Aqui eu tenho 100% do guarda-chuva sendo utilizado. Aqui eu tenho 0% do guarda-chuva sendo utilizado. Eu poderia colocar numa posição intermediária. Daí eu tenho o valor intermediário da utilização dessa área, certo?
Então, isso aqui, a gente não está pegando a chuva com o guarda-chuva. O que isso tem a ver com o fluxo magnético? Nada, mas foi legal. Não foi legal você pensar no guarda-chuva, você fazer essas relações? Não, tem a ver, claro que tem a ver. Porque a chuva não é um fluxo de água. E eu não estou usando alguma coisa para me proteger. Agora imagina assim, eu vou ter um fluxo não mais de água, mas um fluxo magnético. Uma espira, colocado aqui. O que é uma espira? É o nome chique do anel, né? Aí eu coloco aqui um ímã na frente dela e faço isso. Eu tenho um polo norte e um polo sul. As linhas de campo magnético saem do polo norte ou entram no polo norte? Saem. Tem que saber. Sai do polo norte. Linha no sul dos outros é refresco. Ó. No sul entra. Ah, então. Ó. É assim. Ó. Agora o norte sai. Por que que do norte sai? Foi convencionado. Não tem um motivo assim, para isso. Né? É uma convenção. Nesse momento aqui, ó, tem linhas passando por dentro da espira? Tem. Se eu fizer mais algumas aqui, pode ser que elas saiam da espira. Não pode ser? Então, esse fluxo magnético vai estar associado a algumas grandezas. Primeiro, o tamanho da espira vai ser importante? Pensa no guarda-chuva. Guarda-chuva pequenininho protege uma pessoa. Um guarda-chuva familiar, eu uso às vezes guarda-sol para pegar meus filhos no colégio. Porque tem a mochila, tem a boneca que levou, tem não sei o quê, daí outra tem livro, tem não sei o que, elas carregam muita coisa, então precisa de um guarda-chuva bem grande. O que vai acontecer? A área dele vai ser importante. O que mais que vai ser importante? A quantidade, a intensidade desse campo é importante? Botar um ímã mais forte, um ímã mais fraco, vai fazer diferença? Mas se o ímã for mais forte, eu tenho mais linhas disponíveis. A mesma coisa com a chuva. Chovendo mais forte, eu pego mais água. Chovendo mais fraco, eu pego menos água, certo? E a posição dessa espira em relação ao campo faz diferença? Faz, né? Assim, ó, a posição do guarda-chuva em relação à chuva fazia diferença. A inclinação dela. Se por acaso essa espira tivesse assim, ó, mesmo desenho aqui, um polo sul, um polo norte, e a espira tivesse deitada assim agora, ó. Quantas linhas passam por dentro da espira aqui? Uma linha que passa aqui, ela não vai tangenciar a espira, mas por dentro dela não passa. Aqui ó, também não passa nenhuma, aqui não passa. Seria essa a posição do guarda-chuva. Nenhuma chuva dessa aqui vai bater perpendicular ao guarda-chuva. E era isso que me interessava. Então, nesse caso aqui, a gente não pode dizer que eu estou usando 100% da espira. Nesse caso aqui, estou usando 0% da espira. A mesma coisa que o guarda-chuva. Eu estou só fazendo essa relação porque a gente vai precisar medir um ângulo, criar um ângulo aqui. Que ângulo? Eu vou criar uma grandeza. Na verdade, eu estou criando aqui o cabo do guarda-chuva. Está perpendicular à chuva, o cabo do guarda-chuva, e aqui ele está alinhado à chuva. Então, o que me interessa olhar de inclinação para essa espira é o cabo do guarda-chuva ou um eixo central a essa espira aqui. Tudo isso por causa da matemática, que foi definido um produto lá em matemática que leva em relação à grandeza e vai criar uma grandeza escalar, e daí a gente tem que ter um cosseno na fórmula. Por isso, por um formalismo matemático que vai ter que ser criado isso. Agora vamos ver do que depende isso aqui, ó, uma imagenzinha do fluxo. Algumas linhas de campo passando por essa região. Eu coloco uma espira nessa posição e esse N aqui é chamado vetor normal à espira. O que é ser normal à espira? Perpendicular a ela. Então eu vou mexendo a espira, ela mexe junto. E é esse vetor que interessa para a gente. Qual o ângulo entre o vetor normal e a linha de campo, nesse caso? 0 graus, né? Ele está alinhado, então é 0 graus. Poderia ser 180. Da mesma forma, não pegaria 100%? Por exemplo, ó, nessa posição aqui, eu estou me protegendo da chuva. Se eu virar o cabo para lá, eu vou pegar a chuva do mesmo jeito. A área projetada vai ser a mesma. Nessa situação aqui agora, situação 2. Quantas linhas passam por dentro da espira? Você podia pensar, 2 linhas passaram. Tá, mesmo que ela tivesse passado de um lado, ela não saiu do outro. Então, efetivamente, nenhuma passou. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas estão passando por dentro da espira. E se eu colocar nessa posição ali agora? É menos do que esse, mas é mais do que esse, concordam? Então, a gente vai ter uma relação assim, que vai ser um valor intermediário. Se vocês tivessem que escrever uma expressão para o fluxo magnético, o que ela deveria levar em conta? Será que a área da espira é importante? Vamos pensar assim. O tamanho do guarda-chuva era importante? Era, então a área da espira vai ser importante. A quantidade de chuva era importante? Era, a nossa chuva agora é de campo magnético. Sim, quanto mais linhas eu tiver, vai ser importante. Mas não era suficiente pensar só nisso, ainda dependia de uma posição, certo? Então eu dependo de um ângulo. Qual o ângulo que vai interessar para a gente? Esse aqui, ó. Esse vetor normal, a espira, e a linha de campo, assim. B. Esse ângulo que interessa para a gente. O ângulo entre esse vetor normal e a linha de campo. É isso que vai interessar para a definição de fluxo. E a expressãozinha do fluxo.
aqui ó, uma imagem assim, ilustrando o que está acontecendo, ó, tem um imãzinho gerando a linha de campo aqui, né? Aí essas linhas de campo, esse aqui é o anel, essa aqui é a espira. Ainda bem que não capta o som, né? Eu vou reproduzir o som que tá aqui. Muito bem. Come tudo. Come tudo. Ó, então, o que vai acontecer é isso aqui, ó, tem um anel e vou passar algumas linhas aqui por dentro. Então, dá para ver a quantidade que está passando aqui já não está mais passando, aqui não está mais passando, certo? Do que vai depender, então, a expressãozinha do fluxo magnético? Não clica na imagem? Muito bem, obrigado. Eu já sabia isso. Alguém soprou para mim, tá? Mas, ó, a expressão do fluxo vai ser essa. BA cosseno. Vou escrever ela aqui, ó. Φ é igual a B vezes A vezes o cosseno. Ali está um outro ângulo, θ, né? Isso ali já é conhecido pra gente, mas eu vou escrever alfa, como estou escrevendo aqui. Pode ser θ também, vai ficando mais elegante o assunto, assim, né? À medida que você vai sendo alfabetizado em grego, você vai conhecendo essas coisas. Qual é a unidade de fluxo agora? A unidade vai ser essa, ó. A unidade de campo não era o Tesla? A unidade de área no sistema internacional? Metro quadrado. Então, Tesla, metro quadrado. Isso aqui recebe um nome. Weber. Mais um homenageado. E esse Weber é um WB. Certo? Não está ali. Essa equaçãozinha é dada nos vestibulares. Na prova do Enem, se precisasse, não seria dado, né? Daí tem que decorar. Agora, num vestibular das federais, assim, normalmente você tem acesso a essas equações. Nosso vestibular regional da UFSC, a gente vai ter acesso a essa equação. Muito comum aparecer questões cobrando unidades básicas. Então, colocar assim, ó, numa afirmação lá numa prova de somatório, 0,4. Weber por metro quadrado é igual a Tesla. Certo ou errado isso? Então, o formulário é um aliado seu. O formulário é que vai definir. Eu venho para cá, ó, fluxo é B vezes A vezes o cosseno. Isso aqui é medido em Weber. Isso aqui é medido em Tesla. Isso aqui é medido em metro quadrado. Se eu passar para cá dividindo, não vai ficar Weber por metro quadrado? Isso corresponde ao Tesla. Então, são questões assim, uma questão geral. Física básica. Conhecer a unidade, física básica. Conhecer a equação. E da equação tirar a unidade, pertence à chamada física básica. Certo? Veja que a física básica já não é tão básico assim. O que é geografia básica? Norte, sul, leste, oeste. Olha a física básica, o nível que é, né? Tá certo? Falando isso por causa do meu amigo orelhudo, né? Ah, beleza, então. Já tem a dívida, você paga, né? Não esqueci disso ainda. Ainda, ó. Relações importantes. Agora colocar valores para isso. A gente pensou, ilustrou, o guarda-chuva alinhado, o cabo com o fluxo vai dar máximo da chuva, se tiver perpendicular vai dar mínimo. Agora, olhando para a equação, ela funciona? Vamos ver. Ó. Se o ângulo for 90 graus, qual é o cosseno de 90 graus? O cosseno de 90 graus é zero, daí o fluxo vai dar zero. Ou seja, a espira está alinhada com o campo, mas o vetor está perpendicular. Se o ângulo for, está aqui, né, 0 graus ou 180 graus, quanto seria o fluxo? Qual é o cosseno de 0 ou o cosseno de 180? 1 ou menos 1, não é o maior valor possível. Então você vai ter o maior valor possível para o fluxo. Outro detalhezinho importante, fluxo magnético é uma grandeza do tipo escalar. O que significa ser uma grandeza escalar? Você não precisa definir direção e sentido para ela, né? Mesmo a gente falando, ó, o fluxo de calor pela parede está de fora para dentro. É um fluxo, a gente está dizendo onde está mais quente e onde está mais frio. Mas não desenha uma flechinha para representar esse fluxo. Mesmo desenhando o campo, ela é uma grandeza escalar. Não necessita de direção e sentido. Tá? Agora, para que serve esse fluxo? A gente vai ver chamada experiência, ou a lei, já botar como uma lei aqui para vocês, ó. É a lei de Faraday. E vai ter o Lenz também. Qual é a lei de Faraday? O Faraday, ele é um cara que, assim, ele trabalhava encadernava livro, né? Então ele era um encadernador de livros. E ele conseguia, na hora que ele recebia esses livros para encadernar, ele lia todos eles. Essa é a diferença da pessoa que manda encadernar é a pessoa que encaderna só e lê. E ele lia todos os livros. E também ele era muito habilidoso experimentalmente. Então ele tinha uma percepção, ele não sabia física. Não, ele não sabia matemática. Ele não sabia uma matemática formal, mas ele sabia muita matemática, uma percepção experimental muito boa. E o que ele percebeu? Ó, eu tenho uma espira aqui. Aí eu botei aqui um amperímetro. Isso é um amperímetro, vai medir o quê? Amperímetro mede o quê?
corrente elétrica. O objetivo do Faraday não era determinar corrente elétrica. O Faraday estava preocupado com outra coisa, mas o amperímetro é uma comprovação de que alguma coisa está acontecendo, certo? Se uma lâmpada acende, não é comprovação que passou corrente elétrica. O amperímetro acusar alguma coisa é uma comprovação que passou corrente elétrica também. Então, nessa posição, a gente vê aqui, ó, tem um polo norte, uma espira, algumas linhas saem e passam por dentro dessa espira. Se eu mexer esse ímã ali perto, o que vai acontecer? Na hora que eu mexer o ímã, não vai ter uma variação de fluxo? Então, ele observa isso, ó, que o movimento do ímã provoca uma leitura no amperímetro. Na hora que ele mexe aquele ímã, ou para frente ou para trás, ele observa isso. Ó. Na hora que ele bota para frente. Na hora que ele botou para frente, o amperímetro registrou uma coisa. Na hora que ele bota para trás, o amperímetro registra outra. Fantin, você pode ficar botando para frente e para trás assim para mim, por favor? Não. Aí no mesmo desenho, o anterior e o outro. Quer ver? Olha só, o Fantin está auxiliando ali, né? Olha o que está acontecendo. Quando ele mexe o ímã para um lado e para o outro, o amperímetro também mexe para um lado e para o outro. Beleza, cara. Obrigado. Foi legal. Tá bom agora. Tá jóia. Não, pode parar. Isso. Olha o que aconteceu, ó. Ele percebeu isso aqui, que na hora que ele movimenta o ímã, ele tem uma leitura no amperímetro. Movimentar o ímã não é variar o fluxo? Então, ele conclui isso, ó, que uma variação do fluxo, então, variação de fluxo, está provocando o quê? Leitura no amperímetro. Leitura no amperímetro não é uma corrente elétrica que está passando? Então, provoca corrente elétrica. Mas para ter corrente elétrica, não tem que ter DDP, diferença de potencial? E aqui é a preocupação dele, ó. Isso gera uma força eletromotriz induzida. Então, a conclusão do Faraday é isso, ó, que variar o fluxo é como se eu tivesse ligado aquilo ali numa bateria. É o mesmo princípio, né? Eu vou levar choque da mesma forma. A origem disso agora não é mais química. A gente tem um outro tipo de transformação. Eu, Fantin, no aulão passado, assim, a gente acabou falando para vocês sobre um motor elétrico, como funcionava, uma usina hidrelétrica. Agora a gente chega assim, tá, uma usina hidrelétrica, qual a transformação que está acontecendo nela? Então, conclusão da experiência de Faraday, isso aqui, ó, vamos ler. Lê em voz alta, né? Não. Ó. A variação do fluxo magnético em um condutor induz o surgimento de uma DDP. E se o circuito for fechado, induzirá uma corrente elétrica. Então, aquele epsilon ali é chamada de FEM. O que é FEM? Força eletromotriz, só que induzida. Essa força eletromotriz induzida, ela está sendo produzida por quem? Por uma variação do fluxo. Agora, ó, também aprender física muitas vezes atrapalha isso, porque você não tem os códigos todos. O que é esse delta na frente de qualquer grandeza? Variação. Variação do quê? Do fluxo. Aí eu sei que aquela letrinha é o fluxo, então a variação do fluxo em função do tempo. Certo? Vou dar uma pequena pausa agora na equação. E o que mais ele conseguiu perceber? Quer ver? Ali, ó. Uma experiênciazinha, um gifzinho mostrando a filmagem de uma experiência. Ó. A pessoa está rodando aqui. Então, a opção aqui foi não mexer no ímã, mas mexer na bobina, né? Tem um enrolamento aqui. Então, estão vendo que tem um polo sul nessa posição? Esse polo sul está provocando um campo magnético. Na hora que você está rodando isso aqui, isso é uma bobina. Quando ele movimenta a bobina, observa o que vai acontecendo com um ponteirinho lá para um lado e para o outro. Está vendo? Que hora vai para um lado, positivo, outro vai negativo, e ele fica variando. Está associado ao que aquela leitura? A ele girar isso aqui, na hora que gira isso, ele não está variando o fluxo? Então você tem uma força eletromotriz. Se isso aqui que estiver preso for um voltímetro, ele está lendo a tensão. Se for um amperímetro, ele está lendo uma corrente. Só assim não dá para a gente saber o que é. Mas só registrem isso, ó, que o Faraday não se preocupou com a corrente induzida, ele se preocupou com a força eletromotriz, com a tensão que estava sendo produzida. E agora vamos corrigir um negocinho na equação. Ó. Essa correção ela é experimental. Por que hora vai para um lado e hora vai para o outro? Percebe que uma hora ele está aproximando do ímã, outra hora ele está afastando? Então uma hora ele aproxima, afasta. Então ele percebeu o seguinte: se o fluxo aumentar, a indicação que ele tinha era negativa. Então ele observava isso. Ó. Quando aumentava o fluxo, a leitura nos instrumentos dele dava negativa. Se o fluxo diminuía, a leitura dele dava positiva. Então, quando a variação de fluxo é positiva, ó, um ΔΦ positivo, o epsilon dá negativo. Quando o ΔΦ dá negativo,
a força eletromotriz é positiva. Por isso que fica oscilando para um lado e para o outro. O que, que ele tem que fazer na equação dele, então? Colocar um menos na frente. Porque quando esses dois aqui, esse for positivo, esse tem que dar negativo. Quando esse for negativo, com o negativo aqui, dá positivo. Então esse sinal é importante. No vestibular da Federal, há 2 vestibulares atrás, caiu uma questão que você tinha que resolver, calcular. E se você soubesse esse sinal, tinha 4 itens que você não precisava calcular nada, porque estavam errados. Porque ele dava assim, olha, está aumentando o fluxo, então a força eletromotriz dá mais 1 volt. Não, se está aumentando o fluxo, ela tinha que dar menos 1 volt. Então nem me preocupo com o valor. Então saber a parte teórica de física, física é um monte de fórmula. Mas cada fórmula tem uma teoria associada e é essa teoria que interessa. Certo? Aí o professor Fantin que não me deixa mentir. Sozinho, pelo menos, né? Muito bem, então tá. Então beleza, agora vamos ver uma aplicação disso. Ó. Aí já vai aparecer aqui a equação para vocês, ali, né? Eu acho que na hora que eu editei o sinal ficou preto aqui. Corrijam aqui, né? Tem um sinal ali. Eu vou fazer aqui de canetinha. Então eu vou fazer. Mas tem um sinal negativo ali, então não saiu porque ele tá preto ali no fundo, tá? Então tem que ter aquele sinal, porque senão vai estar errada a expressão. Normalmente se pede assim, calcular a corrente, calcular a tensão, calcule em módulo isso. Mas se estiver cobrando variação, tem que ter o sinal negativo. Uma aplicação importante. Aplicação. Esse é um gerador. Gerador de corrente alternada. Corrente alternada. O princípio de funcionamento vai ser esse aqui, ó. Vou fazer um desenho rapidinho aqui. Assim. Aqui. Tá, um polo norte e um polo sul. Agora aqui no meio eu vou colocar uma espira. Já saio da frente, para só um pouquinho. Aqui. Sim. Pronto. Então agora, ó, eu preciso da ajuda de alguém. Né? A pessoa chega a tremer, né? Na hora que faz. Pode ser alguém no meio aqui para o pessoal poder ver. Você me empresta a sua apostila? Tá. Você pode levantar suas mãos? Assim, ó, levante suas mãos. Levante suas mãos. Assim. Aí assim. Você é o fluxo. Certo? Mas só quando eu apertar o botão. É um PowerPoint 3D, tá? Fica sossegado. E aqui eu tenho aqui uma espira aqui no meio. Mas não tem um negócio mais leve para eu pegar? Pera aí só um pouquinho. Fica assim, fica assim. Ó, vou pegar um negocinho mais leve. Pegar o Geografia e História de Santa Catarina. Muito bem, né? Então isso aqui é minha espira agora. Então vou fazer assim, vou colocar a espira aqui no meio. Na hora que eu coloco a espira aqui assim, por favor. Olha só, mas é para ir e voltar. Vai e volta, vai e volta. Eu não tenho um fluxo máximo na espira? Porque ó, todos os dedinhos dela vão conseguir passar ali pelo meio. Então é uma chuva de dedos passando pela espira. Agora pausa. Agora eu vou fazer assim, vou virar ela. Qual o fluxo? Faz aí. Ó. 0, né? Não vai passar nada. Pode até bater aqui, mas não adianta, tá batendo do lado da espira. Eu quero que entre, não vai passar nada. Então observe o que vai acontecer no gerador. Eu estou segurando aqui. Espera só um pouquinho. O fluxo... Não. Isso aí, ó, faz bem para a pessoa dar tchau, ó, não balançar o braço, né? Então olha só o que está acontecendo agora. Na verdade, eu estou nessa posição e vou girar 90 graus. O fluxo aumenta ou o fluxo diminui? Diminui. Vou girar mais 90 graus. Aumenta. Diminui. Aumenta. Eu não vou ter uma alternância. Obrigado pela sua participar. Obrigado, senhor, né? Então, o que acontece é isso, ó. Como? Mais um ponto na média, né? Então olha só o que vai acontecer. Na hora que eu girar isso aqui 90 graus, a gente não tem uma redução do fluxo? Dá uma força eletromotriz positiva. Na hora que eu girar mais 90 graus, não vai dar um aumento de fluxo? Ela vai ser negativa. E se isso ficar girando continuamente, como que pode girar continuamente? Eu prendo uma hélice aqui, aí nessa hélice eu jogo água em cima. Pode ser. Ou eu boto uma gaiolinha, um hamster caminhando lá dentro. Isso aqui vai girar também, pode ser, outra possibilidade. Posso prender na bicicleta, eu vou pedalar a bicicleta e eu gero isso aqui. Então, essa tensão gerada, ela vai ser uma tensão desse jeito. Ó. Vai ter esse formato assim. Então, esse aqui vai ser a minha tensão gerada em função do tempo. Por que eu sei que isso é uma forma contínua? Lembra que a expressão do fluxo ela dependia do cosseno? Então a gente tem uma variação do cosseno do ângulo. Em função do cosseno do ângulo é que vai acontecer isso. Por isso que ela tem esse formato assim, uma senoide, né? Tá certo? E por isso que a representação lá de alternate current também pode ser uma cobrinha assim, né? Essa cobrinha é para mostrar que ela é alternada desse jeito. Qual a frequência que ela alterna?
nos equipamentos a gente encontra uma inscrição assim, ó, 5060 Hz. O que é esse Hz? Hertz. Quantas vezes a minha usina lá está girando por segundo, certo? Então 60 vezes por segundo é como a nossa energia é produzida. Então essa é uma relação importante para saber. E a última coisa importante do eletromagnetismo aqui é a lei de Lenz. Do que trata a lei de Lenz? Agora o Lenz, ele trata da corrente induzida. E daria para sintetizar ela assim, ó, a corrente induzida, ela vai acontecer no sentido de contrariar a sua causa. Então ela sempre vai ser do contra. Eu vou fazer um desenho aqui para a gente perceber isso. Ó. Quer ver? Tem aqui um polo norte, um polo sul e tem um ímã aqui perto. Tem um ímã, tem um espira aqui perto. Agora eu vou fazer isso. Ó. Eu vou mexer a espira, ou o ímã, um em relação ao outro. Eu vou afastar esse ímã aqui. Eu venho aqui mecanicamente, pego, boto minha mão e puxo. O que a espira vai fazer? O objetivo da espira é segurar o ímã. Seja para aproximar, ele não vai deixar aproximar. Se for para afastar, não vai deixar afastar. Então, eu aproximei o polo norte. Qual polo vai ter que ser gerado aqui para não afastar o polo norte? Qual polo capaz de segurar ele? Sul. Isso aí, né? Então, eu vou ter um sul induzido. Induzido por quem? Pelo movimento desse ímã. Como são as linhas de campo no polo sul? Entrando ou saindo? Tem que decorar. Tá vendo como é vital decorar isso? Se não decora isso, é uma sequência de coisas que você não consegue responder. Vai entrar no sul. Então a linha de campo entra no sul. Como tem que ser agora a corrente elétrica para que eu tenha linhas entrando ali no centro? Primeira regra da mão direita. Não é essa a relação entre campo e corrente? O campo não está entrando aqui, ó. Olha para onde ficou a corrente. Para baixo. Então, se eu olhar da onde eu estou olhando aqui, não vai ser uma corrente no sentido horário. Então, essa corrente induzida vai ser no sentido horário. Aí vai produzir o campo entrando aqui. Percebem que não tem uma soluções infinitas? Porque quais as possibilidades para a corrente? Ou ela está para um lado, ou ela está para o outro. Não tem outra possibilidade, né? Então a gente vai ter ela assim. Se eu aproximar o polo norte, o que vai acontecer? Aí aqui vai ter que ter um polo norte induzido, vai inverter o sentido do campo, vai inverter o sentido da corrente. E se eu ficar colocando esse ímã para frente e para trás, o que vai acontecer com a corrente? Ora para um lado, ora para o outro. Então, o objetivo da corrente induzida é o de contrariar o que ia acontecer, o que eu quero que aconteça. Certo? Eu não sei se dá tempo de passar. Vamos ver, tem um videozinho ali, ó. Quer ver? Um videozinho. O Mago da Física. Parece uma coisa brega, mas não é. Muito legal, assim. Quer ver? É, fica. Será que temos esse tempinho? Ó. Dá uma pausinha aí, Tudinho. Ó. Então ele tá mostrando a experiência. O pessoal que está em casa não está conseguindo ver, ó. É um tubo de acrílico, um tubo de cobre, oco. Aí ele vai pegar um cilindrozinho que é um ímã e um cilindrozinho igual aquele ali que não é um ímã. E vai fazer uma experiência. Ele vai soltar. Roda lá, cara. Quer ver? Então, agora ele vai fazer a experiência. Ó. Aí, o tubo de... Se eu bato aqui, ele para, né? O tubo de acrílico não é ferromagnético, então nada vai grudar nele, então não tem problema nenhum. Continuando, ó. Agora eu vou adiantar um pouquinho aqui. Ó. Eu sou compulsivo, eu não consigo, né? Ah. Fantin estragou tudo agora. Meu Deus do céu, né? Ó. É. Porque ele não é ferromagnético, então não gruda ímã no cobre, né? Não acontece isso. Olha o que vai acontecer.
Passou. Oh! É. E o que isso tem a ver com ovo frito? É? Nada, nada. Ó. Quer ver? Agora vai ver de cima, daí eu já explico o que aconteceu. Ó. Observando de cima. Ó. Tubo de acrílico. Material não magnético. Material magnético. Veja que experimental tem que fazer 20 vezes a mesma coisa, senão o cara não se convence que é, né? Tem que fazer assim mesmo. Agora, ó. Tubo de cobre. Bom, vamos agora verificar vendo de cima. Primeiramente, o material não é magnético. Ó. Cai muito rápido. Agora vou pegar o material que é magnético. Ele vai flutuando lá dentro, né? Por que ele vai flutuando lá dentro? Agora eu vou parar aqui porque estou sob pressão, né? O que acontece quando ele vai flutuando? Na verdade, você soltou um imãzinho aqui com um polo norte, um polo sul e uma espira. Na hora que eu tentar aproximar o polo norte, não vai criar um polo norte aqui? Que vai frear ele. Daí ele para de descer. Só que quando ele para de descer, o freio para. Daí ele desce de novo. Só que toda vez que ele tentar descer, ele é freado. Então o que vai acontecendo? Ele vai descer com velocidade constante. Porque foi... É como se esse tubo inteiro fosse um monte de espira, que vai freando ele o tempo todo. Tá certo? Vejam se isso não é muito mais legal do que ficar estudando aqueles bichos, aquelas plantas, aqueles negócios. Bem mais legal isso aqui, né? Isso aqui... Não, né? Tá certo, então. Pessoas, foi um prazer. Até a nossa próxima aula. Valeu.